Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está alegre com Jesus, dá um glória a Deus aí bem bonito. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Filemon. Esse livro fica antes de Hebreus. Hoje nós vamos falar sobre vida cristã. O que é viver verdadeiramente uma vida cristã? Temos vivido uma época de muita religião e de religiosidade, mas uma vida cristã verdadeira é uma vida de testemunho, é uma vida que glorifica o nome do Senhor. Eu vou ler os 7 versículos, porque esse livro, ele só tem um capítulo. Eu vou ler os 7, bem que eu gostaria de ler todo o livro, porque esse livro é muito lindo. Mostra o comportamento de um homem que nasceu de novo. E diz assim a partir do primeiro versículo: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e à irmã Áfia, e ao irmão Arquipo, nosso companheiro de lutas, e à igreja que está em tua casa, graça e paz a todos vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão Filemon, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Quem pode dar glória a Deus? Nós, desde o início desse culto, pela manhã, consagração, a palavra que o pastor Gilvan trouxe na consagração, falando de comunhão, de unidade, a nossa escola de discípulos, falando sobre a preparação da igreja para o arrebatamento, que vai acontecer muito em breve, os hinos cantados, a glória que invadiu a igreja, esse ambiente gostoso, que não é só aqui, mas ele também acontece dentro do nosso lar, quando nós oramos, quando nós cantamos, porque muitas pessoas vivem uma religião. Mas nós, irmãos, nós não vivemos uma religião. Nós temos um estilo de vida com Cristo que glorifica o nome dele, porque tudo que nós fazemos, pensamos, sentimos, transmite a comunhão que nós temos com o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu gosto demais dessa epístola, a epístola de Filemon, que trata-se de uma carta que o apóstolo Paulo mandou para Filemon. E quem era Filemon? Era um homem rico, um homem que tinha muitos escravos, e ele um dia foi alcançado pela palavra de Deus, através da instrumentalidade do apóstolo Paulo, e se tornou um homem de fato convertido. Às vezes a gente pensa que gente rica não se converte.
Às vezes a gente pensa que gente rica e poderosa não pode ser totalmente transformada pelo poder da palavra de Deus. Mas nós estamos diante de um homem que ele se converteu de tal maneira que o apóstolo Paulo abriu uma célula na casa dele. E essa célula se transformou depois numa igreja. E Filemão passou a ser o líder daquela célula. E esse homem, ele tinha muitos empregados, que aqui no texto chama de escravos. É só uma questão de palavra. E no meio desses escravos, ele tinha um chamado Onésimo, que era um adolescente pré-jovem, e que o roubou e fugiu. E eu acredito que, sendo um homem de Deus, ele nem deu, como é que se fala? Não denunciou para as autoridades. E esse jovem, então, ele fugiu. E lá na lei da época, só pelo fato de ter fugido, ele já tinha que ter como castigo uma série de açoites, de chicotadas até a morte. E pelos 2 crimes que ele cometeu, que foi roubar e fugir, ele merecia, pela lei, ser até crucificado. Esse jovem, ele foge, mas ele se lembra do apóstolo Paulo, quando ele, não sabemos por que cargas d'água, ele acaba sendo preso. Na cadeia ele encontra o apóstolo Paulo, que você sabe, era um prisioneiro de Jesus. O apóstolo Paulo, ele não era preso, mexeu, ele estava preso. Não porque ele tivesse roubado, não porque ele tivesse matado, mas ele mesmo diz que ele era prisioneiro de Cristo, por causa do Evangelho. Paulo viveu um período em que pregar o Evangelho incomodava tanto, ao ponto dele ser preso. E quando ele estava preso em Roma, ele esteve com Onésimo, esse servo de Filemão. E Paulo teve a oportunidade de falar do amor de Deus para Onésimo, o empregado de Filemão. E Onésimo se converteu e se batizou nas águas, e teve a oportunidade de servir a Paulo na prisão. E ali ele foi desenvolvendo a sua vida religiosa, a sua vida espiritual, debaixo do ensinamento do apóstolo Paulo. Quando chega o tempo de Onésimo deixar a prisão, o apóstolo Paulo escreve essa carta que nós lemos pelo menos 7 versículos. É uma carta escandalosa, é uma carta estarrecedora. Na carta, o apóstolo Paulo, ele pede a Filemão, esse homem rico, poderoso, dono de muitos escravos, para que perdoe Onésimo, para que receba Onésimo, para que não cobre nada a Onésimo, que, além de perdoar, lhe dê carta de alforria, o liberte. Eu digo escandalosa, porque nós vivemos numa sociedade em que, se fizer comigo, vai ter o troco. O apóstolo Paulo está pedindo uma coisa absurda. Onésimo roubou, Onésimo fugiu,
E agora o apóstolo Paulo manda uma carta para Filemão, pedindo para que Filemão não considere o que aconteceu. Pelo contrário, lá no versículo 6 e 7, Paulo manda o Filemão receber Onésimo como um irmão caríssimo, valoroso, em alta consideração. E aí eu fico imaginando nós no lugar de Filemão, que recebe uma carta do nosso pastor, pedindo para a gente perdoar a dívida de alguém que nos ofendeu, que nos roubou, que invadiu a nossa privacidade, que falou mal de nós, que nos chantageou, que fofocou sobre a nossa vida, que manchou a nossa moral. Talvez você tenha entrado aqui hoje com uma dessas situações. Eu perdoo até tal parte, mas depois disso não tem como perdoar. Foi muito forte o que ele fez comigo. Eu acredito que muitos de nós não teria facilidade em atender ao pedido desse pastor. Quantos de nós traz marcas passadas de pessoas que passaram a perna na gente, de pessoas que pegaram dinheiro emprestado conosco e nos deixaram com o nome no SPC. Fomos tão amigos daquela pessoa, e aquela pessoa foi tão canalha conosco. E eu estou indo bem lá no fundo, porque nós vamos falar hoje sobre vida cristã. A gente agir como qualquer pessoa do mundo, a gente vai estar agindo como um ser humano. Mas quando a gente começa a entrar na atmosfera espiritual, sobrenatural, nós vamos acabar fazendo coisas que nem todo mundo faz. Perdão significa uma perda grande. Quem perdoa sempre perde alguma coisa para ganhar lá na frente. Filemão recebe uma carta do apóstolo Paulo, que está preso, e Onésimo está sendo liberto da cadeia, e está levando uma carta para Filemão. Eu imagino quando Filemão bateu na porta Onésimo bateu na porta de Filemão, e Filemão olhou para ele e disse assim: por onde você andava? Você me roubou. E começou a falar um monte de coisa. E Filemão olha para o rosto de Onésimo, é um pré-jovem, é um menino ainda, que cometeu seus erros, e que de repente precisa de misericórdia, e que às vezes não encontra nem no meio dos crentes. Fez comigo, vai pagar. Isso é natural. Filemão, pela justiça, teria até o direito de cobrar. Eu quero meu dinheiro de volta, senão eu vou te denunciar, e você não vai ficar só algum tempinho na cadeia, não. Você vai ficar muitos anos lá, seu canalha. Mas o que a gente vê no decorrer da história, que é uma história tão pequena e é tão fácil de entender, é que Filemão, ele vai obedecer o seu pastor. Ele vai perdoar Onésimo. Ele vai esquecer a dívida. Ele vai receber Onésimo de volta na sua casa.
e não mais como seu escravo, mas como um irmão em Cristo, caríssimo, preciosíssimo. Eu queria te dar um minutinho para você pensar em alguém que te feriu tanto, que você tem carregado isso durante tanto tempo, que você não consegue nem olhar para essa pessoa. Ela te fez tão mal. Se eu parar para pensar em certas pessoas que me fizeram tão mal. Se alguém parar para pensar em coisas que eu fiz contra elas, e que de repente elas nem querem mais saber de mim. Porque a gente só quer saber quem nos machucou, mas a gente também já machucou muita gente. Esse é o momento da gente pensar: será que eu estou agindo como ímpio? Será que eu estou agindo como uma pessoa qualquer? Ou será que eu estou precisando rever meus conceitos? Porque com Deus, preste atenção, você nunca vai perder. O dinheiro que te tomaram, Deus é poderoso para te dar 3 vezes mais. Você não precisa entrar na justiça, você não precisa ir atrás dos juízes, você não precisa ir atrás do trabalhar do ser humano em seu favor. Você tem um advogado que advoga a sua causa. Talvez se você levar essa causa para a justiça, você vai gastar muito mais, porque você vai ter que pagar advogados para poder defender a sua causa. Mas se você dobrar o seu joelho e se colocar na presença do Senhor, Ele entra com providência em seu favor. Eu nunca vi um chantagista se dar bem. Eu nunca vi um fofoqueiro 171 se dar bem. Ele quer se aproveitar de todo mundo, mas o final dele é escorregadio, diz o Salmo 2. Tem gente que não dorme. Tem gente que alimenta uma mágoa, uma vingança. Mas eu pego ele na esquina. Não faz isso. Limpa teu coração hoje. Hoje é a oportunidade de você dizer: Senhor, limpa meu coração de uma vez por todas, porque eu sei que Tu és poderoso para se vingar em meu favor. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. Mas como é que isso acontece, pastora Leia? Como é, o que o apóstolo Paulo faz para levar Filemão a tomar decisões tão lindas, e ao mesmo tempo que não dá para a gente aceitar de primeira mão? Primeiro que o apóstolo Paulo, ele escreve na carta dele, presta atenção, porque vida transformada é a coisa mais linda de se ver. Hoje o que a gente mais vê são pessoas que são iracundas, que são vingativas. Elas estão batendo nas suas costas, parecendo ser amigas, mas não são. Na primeira oportunidade elas puxam o nosso tapete. Mas o que a gente vê no meio do povo de Deus é gente com um coração totalmente diferente. Eu antigamente era vingativa, hoje eu não sou mais. Antigamente eu guardava mágoa e ressentimento no meu coração, hoje eu não guardo mais. Por quê? Porque Jesus é aquele que regenera a nossa alma. Ele nos faz nascer de novo, nascer não da água, não do sangue, não do sêmen, não, mas da água e do Espírito. Faz nascer de novo da palavra de Deus. Você vai ver que Filemão era um homem rico e não conhecia Deus. Onésimo, um adolescente, um escravo, um perdido, que na primeira oportunidade ele roubou o seu patrão, também não conhecia o Senhor. Mas quando Paulo entra na vida desses homens,
evangelizando, pregando a palavra, apresentando a pessoa gloriosa de Jesus Cristo, e eles aceitam essa palavra, a vida deles é mudada. Só para você ter uma ideia, o fim de Onésimo, o jovenzinho que roubou, ele se tornou bispo na igreja de Colossos, e foi capaz de morrer martirizado, apedrejado, por amor ao Evangelho. Talvez essa pessoa que hoje está te dando trabalho, é alguém que ainda vai ser usado poderosamente nas mãos do Senhor. Isso deveria trazer uma alegria para o seu coração. Se a gente pregar falando das bênçãos materiais, como isso nos move? Mas se nós falarmos de bênçãos espirituais, nasceu de novo. O homem era um estuprador, hoje ele é transformado pelo poder do Senhor Jesus. Ela era uma fofoqueira, não podia saber de uma novidade, de uma notícia, que ela espalhava para todo mundo. Hoje ela é uma bênção nas mãos do Senhor. Esse é o poder do Evangelho. Mudança de vida, transformação. Antigamente era de um jeito e agora é de outro. Então a carta do apóstolo Paulo é uma carta, irmãos, que delícia receber uma carta dessa. Paulo, antes de Jesus, era um homem tão iracundo, tão vingativo, tão mau, que ele era capaz de ver um homem sendo apedrejado, sendo perseguido, e consentir na morte daquela pessoa que não fez nada para ninguém, só estava pregando o Evangelho, como foi o caso de Estevão. E agora o apóstolo Paulo é uma candura de pessoa. É claro que o temperamento dele sempre foi colérico, mas era um colérico transformado, era um colérico controlado pelo Espírito Santo. Talvez você diga para mim: pastor, eu sou muito temperamental, mas coloca teu temperamento nas mãos do Senhor, que Ele vai controlar em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta, ele não se apresenta como apóstolo, ele se apresenta como prisioneiro de Cristo. Ele chama Filemão de colaborador, ele chama Arquipo de cooperador nas lutas e nas batalhas. Ele saúda a igreja que vivia em união. Ele escreve dizendo: eu bem que podia te dar uma ordem, Filemão, mas eu prefiro te pedir e apelar para o seu bondoso coração. Porque Paulo, ele era o apóstolo, ele que apresentou a palavra, ele que pregou, ele que ganhou as almas, ele que era o que abriu, que fundou todos os trabalhos, principalmente o de Colossos. Então ele logo no início ele diz assim: eu bem podia te dar uma ordem para receber Onésimo, mas eu não vou te dar uma ordem, eu vou te fazer um pedido, eu vou apelar para o seu coração. É tão bom quando a pessoa sabe chegar até nós. Eu fui aprendendo com o passar do tempo, que você alcança o coração das pessoas, primeiro pelo olhar e pelo tom de voz. Às vezes a gente está com boas intenções, mas o tom de voz e o olhar passa pedância, autoritarismo. E aí o coração da pessoa se fecha. Você quer uma coisa de alguém, mas você não consegue. Por quê? Por causa do olhar, por causa do tom de voz. Quantas vezes eu já perdi, porque eu não soube olhar, porque eu não soube falar. As palavras que saíam dos lábios eram duras. O apóstolo Paulo já entendeu isso. Eu preciso cuidar do meu olhar, eu preciso cuidar do meu tom de voz, eu preciso tomar cuidado com o que eu falo,
Porque senão, em vez de abrir o coração, eu fecho. E aquilo que eu queria tanto receber, eu não vou conseguir. Pastor Sérgio é uma pessoa que, o que ele fala, o pessoal já está assim, porque ele tem um jeito de falar. Ele não é doce não, tá? Mas sabe chegar, né? Ele não é doce não, né? Ah, pastor Sérgio é doce. É igual uma senhora que chegou aqui na igreja e dizendo que, pastora Leia, pastor Sérgio parece um pudim. Eu falei assim, que é isso? Quer dizer que ele é mole ou que ele é gostoso? Aleluia, né? Que é isso? Então, irmão, você está querendo conseguir alguma coisa? Cuidado com o tom de voz, cuidado com o olhar, as palavras que saem da boca. Aí o apóstolo Paulo, ele diz assim, eu bem que podia te dar uma ordem, Conceição, eu bem que podia na condição de pastora te dar uma ordem, mas eu não vou dar, eu vou apelar para o seu coração. Irmão, aí a irmã vem no culto da manhã, da tarde, da noite, porque o tom de voz. E aí ele vira para Filemão e diz assim, Filemão, receba o meu filho Onésimo, que eu gerei nas minhas prisões. Ele não é mais o mesmo. Eu sei que ele te causou mal, eu sei que ele te roubou, eu sei que ele te fugiu, eu sei que ele é problemático, mas convivendo com ele e vendo o agir de Deus na vida dele, eu estou vendo que ele não é problema, ele é precioso. Tem pessoas que fazem o mal para a gente e vai continuar fazendo mal para as outras pessoas com quem ela conviver, mas quem nasceu de novo, no caso de Onésimo, nasceu de novo, então pode ter certeza, essa pessoa vai ser uma bênção na sua vida. Quem recebe, quem concorda com essa palavra? Concorda mesmo? Quantos de nós já disse assim, olha, comigo faz uma vez, não vou dar oportunidade para fazer uma segunda? Quantos de nós já não falou isso? Não falaram isso? Eu não vou te criticar não, eu também já falei. Se Paulo olhasse para Onésimo e achasse ele um problema, esse homem jamais seria um bispo valoroso na igreja primitiva. Eu queria que você olhasse para esse irmão que está do seu lado, segura na mão dele, dá uma sacudida e diz assim, você tem cara de problemático, mas você é caríssimo. Fala, mas você é caríssimo. Aleluia! Irmão, se a igreja do Senhor não servir para isso, ela não serve para mais nada. Aquela igreja, meu Deus, faz cada festa maravilhosa, mas os crentes de lá é tudo arrogante, antipático, não fala com ninguém, entra e sai da igreja, não dá um sorriso, não dá um abraço, não faz uma oração. O que adianta tanta festa? O que adianta tanta campanha, tanto congresso, mas as pessoas de lá são grossas, são arrogantes, não tem um sorriso, não tem um abraço, não tem uma ligação para dizer assim, está tudo bem, eu soube que você ficou dodói, é tão bom. Eu sou pastor, irmãos, e tem gente que entra no meu zap e fala assim, pastora, está tudo bem? Sabe uma pessoa que está até sumidinha daqui, mas não sai do meu zap, ele não está vindo muito aqui na igreja, mas não sai do meu zap, é o Evandro, entenderam, né? Menino, ele manda mensagem todo dia, pastora, você está indo para a igreja direitinho? Eu falei assim, você está muito preocupado comigo, cadê você, menino?
né? Mas olha, ele está sempre falando: pastora, está tudo bem? Pastora, está tudo bem? Quem aqui na igreja tem o costume de mandar mensagem para os irmãos que não vieram? Levanta a mão que eu quero ver. Olha aí, pouca gente. Pouca gente. Paulo vai conseguir uma coisa, irmão, que eu não sei se conseguiria, se ele fosse grosso, se ele fosse antipático. Ele diz assim para Filemão: olha, Filemão, pastor da célula, aceita Onésimo, porque ele já foi útil para você um dia, e agora ele está sendo útil para mim. Eu queria mantê-lo comigo, me servindo, porque eu preciso, mas eu nada quis fazer sem o seu consentimento. Irmão, Onésimo nem estava mais na casa de Filemão. Olha a delicadeza. Irmãos, eu aprendi que gentileza gera gentileza. Se você quer alcançar o coração de alguém, seja gentil, tenha um tom de voz agradável, tenha um olhar manso, humilde. Quando Jesus diz que o manso herda a terra, Jesus não está falando de terra, território geográfico, não. Jesus está falando de coração. Quem é manso herda o coração das pessoas. Porque coração das pessoas é terra que ninguém passeia. Tem pessoas que são fechadas como uma ostra, mas diante de certas pessoas elas conseguem se abrir, elas conseguem falar, elas conseguem chorar, elas conseguem contar seus problemas. E o apóstolo Paulo se tornou esse homem acessível. Talvez haja pessoas aqui que vivem em grupinho, só ando com elas, só falo com elas, só me relaciono com elas, só chamo elas para um café, só levo elas para minhas festas. O que é isso? Não, isso não é igreja, isso é grupinho. E igreja que tem grupinho não pode se chamar igreja. Não fala com mais ninguém. Tem gente aqui, irmão, que tem 20 anos de crente, mas não conhece todo mundo da igreja. E olha que a nossa igreja nem é grande. Então está na hora da gente começar a aprender o que é vida cristã. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí você pode dizer assim: ah, mas eu não tenho problema com ninguém, mas também não fala com ninguém. Eu não tenho problema com ninguém, mas também não fala com ninguém. E a igreja, irmãos, precisa ser um lugar de comunhão. O apóstolo Paulo está intercedendo por alguém que roubou. Talvez você não tivesse coragem para fazer isso, porque você fala assim: se roubou uma vez, vai roubar de novo. Se fofocou uma vez, vai fofocar de novo. Por quê? Porque a gente não dá nem o benefício da dúvida. Não, ele agora é um homem de Deus, vamos dar um crédito para ele. Não, ele ficou taxado. Crente tem essa mania de taxar uma pessoa pelo erro que ela cometeu. Maria Madalena, antes de Jesus, a Bíblia diz que ela foi uma mulher que tinha 7 demônios. Mas depois que ela se converteu, a capetada bateu toda em retirada. E se tivesse uma apóstola mulher, seria ela. Porque ela era uma mulher cheia da presença de Deus. Mas até a hora dela ver Jesus ressuscitar, todo mundo dizia que ela era a mulher dos 7 demônios. Porque a gente tem mania de estigmatizar as pessoas pelo que ela fez de errado. Está entendendo? E menina, sabe quem é que foi lá naquela festa? Aquela mulher que traiu, que andou com um monte de homem pela rua. Olha como é que a gente fala. Em vez de falar assim: não, aquela senhora, aqui tem um cabelo, a gente nem sabe como falar.
Não, aquela mulher que anda com tudo que é homem, agora ela está indo na igreja, está dizendo até que é crente. Mas o ser humano é mau. O ser humano é mau. E o apóstolo Paulo está dizendo, dá uma oportunidade para ele. Ele se afastou de você temporariamente, mas eu peço que você o receba agora para sempre. Não mais como teu escravo, e sim como teu irmão em Cristo, caríssimo, precioso, alguém que vale a pena ter do lado. Eu falei de Jesus para ele, ele se converteu, e no tempo que ele ficou na cadeia, ele me serviu. Eu sou um prisioneiro do Evangelho, eu sou um prisioneiro de Cristo, eu já sou um homem quase perto de morrer, mas Ele está cuidando de mim. Receba Ele como você receberia a mim. Que é isso, irmão? Isso é um espírito de advogado. Sabe quem faz isso por nós diante do trono de Deus? O nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado. Enquanto Satanás é o acusador e o fofoqueiro, Jesus é o advogado fiel. Oh, aleluia! Eu não quero me parecer com o diabo, eu quero me parecer com Jesus. O apóstolo continua escrevendo na carta, olha aqui, Filemão, eu sei que ele te causou um dano, põe na minha conta, prometo que pago, porque não vou te ficar devendo coisa nenhuma. Será que a gente defende tanto assim o irmão da igreja? Hein? Ou será que quando as pessoas vêm contar uma fofoca dele, a gente fala assim, ih, menina, não estou sabendo não, me conta mais. Tem gente que diz, eu fiquei caladinha, não comentei nada, mas ouviu tudo. Faz parte do bolo, faz parte do pacote. Quem faz fofoca e quem ouve a fofoca. Que é isso? Mas a palavra de Deus está dizendo que os servos do Senhor são advogados dos seus irmãos. Se a gente tivesse isso na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, teria muito menos pessoas entristecidas, deprimidas. Eu não vou perguntar aqui quem já foi alvo de fofoca. Eu não vou perguntar aqui quem já foi alvo de... Não é chantagem, não, de calúnia. Quem aqui já foi alvo de calúnia? Você não fez aquilo, mas alguém que tem inveja pegou e inventou alguma coisa para poder denegrir a sua imagem, para acabar com você. Hoje nós estamos ouvindo aí em vários vídeos pessoas dizendo assim, olha, eu vou acabar com você. E tem gente que tem capacidade para fazer isso mesmo. E eu não posso acreditar que uma pessoa dessa tenha nascido de novo. Porque quem nasce de novo não tem espírito do diabo, mas tem o Espírito Santo na sua vida. Os seus lábios estão a serviço de Cristo. As suas mãos, os seus olhos, os seus ouvidos estão a serviço de Cristo para abençoar, como o apóstolo Paulo está abençoando. O menino que errou feio. A Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. O irmão errou, mas o Deus que eu sirvo é o Deus da misericórdia, que vai perdoar e vai virar a página e vai começar com ele uma nova vida. Quem recebe essa palavra, levanta a mão e diga glória a Deus, aleluia. A gente não pode dizer que é crente e viver como ímpio. A vida de Filemão me maravilha, porque esse homem poderia virar para o apóstolo Paulo, Carla Verônica, e dizer para o apóstolo Paulo assim, pastor, o senhor é pastor lá na igreja, aqui na minha vida particular o senhor não mete o bedelho não,
É ou não é? Quantas pessoas já chegaram no gabinete, pediram conselho, a gente deu o conselho e a pessoa disse assim: não, eu vou fazer diferente. Então por que ocupou meu espaço, meu tempo? Se você já estava com sua opinião e sua vontade determinada. Agora imagina, Filemão perdoa, recebe, esquece a dívida e considera como irmão precioso. Ei, você faria isso? Você faria isso? Você obedeceria o seu pastor, o seu líder de célula? Não, meu pastor não sabe a dor que ele me causou. Eu creio que Filemão poderia ter dito a mesma coisa para o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo continua escrevendo a carta. Olha que carta, é uma carta doce. Ele diz assim: eu sei que você tem um coração divino, eu sei que você vai fazer o que eu estou te pedindo. Ele termina a carta dizendo assim, ó: estou certo da tua obediência. Ele nem diz assim: eu estou te dando um conselho e agora fica por tua conta e risco. Ele nem fala isso. O apóstolo Paulo sabe com quem está falando. Não é à toa que esse homem foi colocado para ser líder de uma célula na cidade de Colossos. Uma célula que depois se transformou em igreja. Às vezes a gente pega qualquer pessoa para ser líder e não sabe se ele tem capacidade para perdoar, se ele tem capacidade para virar a página, se ele tem capacidade de ser curado pelo Deus do perdão. Mateus 6 fala da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, dá para vocês dizerem comigo? Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí quase sumiu, né? Sumiu, né? Agora que chegou na rebordosa. Perdoa as nossas dívidas, as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros, assim como nós perdoamos quem? Faça comigo o que eu estou fazendo com o próximo. Já imaginou se Jesus te tratar do jeito que você está tratando o próximo? Já parou para pensar nisso? Você já pensou? Não fala com ninguém, Jesus também não vai falar com você. Não se compadece de ninguém, não é misericordioso, gosta de apontar o dedo, gosta de condenar todo mundo. E se Jesus fizer isso com você também? Está na hora da gente semear diferente. Pastora, mas você não sabe o que fizeram comigo. Mas você também não sabe o que fizeram comigo. E a ordem hoje é: perdoa. Perdoa. E recebe de volta. Porque o que está na ponta da nossa língua é: eu perdoo, mas não quero mais contato. Não é assim que a gente fala? Eu perdoei, mas eu não quero nem mais que apareça na minha frente. Jesus não faz isso, porque se Jesus fizesse, ele não queria nem mais a gente perto dele, porque a gente erra toda hora. A gente pede perdão, ele perdoa. A gente pede perdão, ele perdoa. Mas as pessoas não são perdoadas. O apóstolo Paulo está dizendo: eu estou certo de que você vai me obedecer. E ainda diz mais: prepara para mim uma pousada,
porque em breve eu também estarei livre. Olha que coisa ali, uma comunhão. Recebe Onésimo, e daqui a pouco eu também estou indo para a tua casa. Que coisa linda! Mas tem gente aqui que não gosta de receber visita. Eu ouvi uma pessoa dizer assim: quem gosta de visita é preso. Eu ouvi: quem gosta de visita é preso. Entendeu? Se a campainha tocar, fica lá de dentro caladinha, porque não gosta de receber visita. Irmão, eu não entendo isso. Aquela visita inconveniente, eu te dou razão. Tem umas pessoinhas que não tem senso. Mas uma visita... Onde é que estão os irmãos aqui que gostam de receber visita? Levanta a mão que eu quero ver. Ah, pouca gente. Meu Deus, olha o apóstolo Paulo. Imagina, pastor, se o apóstolo Paulo manda uma carta para o pastor Denilson, que eu sei que o pastor Denilson é extremamente hospitaleiro, por isso que Deus te abençoa, meu amado. E dissesse assim: pastor, estou saindo da prisão e estou indo lá para a tua casa. Meu Deus, vou mudar de endereço. E nem dar o endereço para ninguém, porque eu não quero ninguém na minha casa. Irmão, eu acho que está na hora da gente rever os nossos conceitos. É cristão ou é mais um no meio dessa multidão? Prepara para mim um lugarzinho aí na sua casa, porque eu estou saindo daqui em breve e estou indo para aí. Irmãos, eu gosto de analisar essas pessoas, porque mesmo sendo pastora, eu tenho tanta coisa ainda para aprender, tenho tanta coisa para colocar em prática, ser mais hospitaleiro. A Bíblia diz que ser hospitaleiro é coisa divina, porque pode ser que hospedando alguém, você esteja hospedando anjo. Anjo. Lá em casa, todo dia aparecem 2 anjos, Gilvan e Evandro. Aí eu virei, né, meu vizinho, ele tem um pé de goiaba branca, que é a goiaba que eu gosto. Aí eu virei e falei assim: pastor Gilvan, pede o vizinho aí para pegar essas goiaba branca, que eu gosto das goiaba branca. Aí daqui a pouco eu olhei lá, tinha um saco cheio de goiaba branca. Aí eu fui lá, comi uma goiaba e fui fazer minhas coisas. Aí quando eu voltei de novo para pegar mais uma, Gilvan foi embora e levou as goiabas tudo. Isso é o anjo que está lá na minha casa todo dia. Às vezes eu faço comidinha, às vezes sobrou, eu preparo ali um guisado para o meu marido e tal, mas quando eu faço comidinha no dia, feijãozinho fresco, pastor Gilvan, quer almoçar? Sim, varoa. Para filar minha boia está prontinho, mas para levar minhas goiabas embora, mais ainda. Pergunta para quem está do teu lado: você é hospitaleiro? Hein? Você é simpático? Pergunta, você é simpática? Você fala com todo mundo na igreja? Você coloca um sorriso nos lábios? Antes de falar com as pessoas, você pensa: se falassem assim comigo, eu ia gostar? Igreja não é ponto de encontro. Igreja não é lugar para você sentar e ficar cantando e dançando. Igreja é lugar de nascidos de novo, nascidos da água e do Espírito. Irmão, o que Onésimo fez foi horrível, não foi, Vitor? Diácono Vitor, não foi? O que Onésimo fez não foi horrível? Roubar o patrão? Foi horrível. O que Paulo pediu é uma coisa que a gente fica assim: como é que ele tem coragem de pedir para eu trazer um ladrão para dentro da minha casa de novo? Mas o que o Filemão fez mexeu mais comigo. Ele obedeceu. Ele não bateu boca com o pastor dele. Ele obedeceu.
A Bíblia diz que ele trouxe Onésimo para dentro da casa dele, perdoou, baseado no testemunho que o apóstolo Paulo lhe deu. Ele é um filho gerado nas minhas cadeias. Ele está comigo há algum tempo na prisão, e eu tenho falado do amor de Deus, e eu tenho visto frutos na vida dele. Apóstolo Paulo não está pedindo para trazer qualquer pessoa para dentro de casa, está pedindo para trazer alguém que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Alguém que passou pelas águas e está dando testemunho de crente. Aí o final dessa palavra linda e maravilhosa é que Onésimo, aquele jovenzinho que ninguém dava nada por ele, agora ele é bispo em Colossos, e ali próximo ficava Éfeso, e ele depois substitui Timóteo na igreja de Éfeso. Irmão, isso é crescimento espiritual. As pessoas entram aqui com problema, cachaceira, prostitutas, drogadas, e daqui a pouco você olha, são pessoas que nasceram de novo, são pessoas que têm Cristo na sua vida, e a história diz que ele, por causa do Evangelho, ele foi preso em Roma, durante o reinado de Domiciano, que foi um dos piores imperadores de Roma, e morreu apedrejado por amor ao Evangelho. Eu queria deixar uma frase aqui. Filemon, o patrão, Onésimo, o empregado. Os dois estão com um problemão. Se Paulo não soubesse como agir, teria perdido duas pessoas preciosíssimas. Cuidado com o que você ouve. Uma pessoa mal amada é capaz de separar grandes amigos. Não tome partido de pessoas encrenqueiras, fofoqueiras. Tem pessoas que chegam para a gente, conta a fofoca e diz assim, ó, não conta para ninguém não. Essa pessoa precisa ser desmascarada. Porque quem conta uma fofoca e pede, não fala não, vai para outra e vai falar a mesma coisa. E você está alimentando isso. É preciso saber como lidar com essas situações para não perder pessoas preciosas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Hoje o Senhor está falando conosco sobre limpar o coração, perdoar, virar a página. E como diz a minha filha, se não der para virar a página, joga o livro fora. A gente tem tão pouco tempo nessa terra. A gente vive tão pouco. A Bíblia diz que no máximo, com bom juízo e da melhor forma física, 70, 80 anos. O que passa disso é canseira e enfado.